Live do Dia das Mães, domingão. Meus amores, Giselda Galvão, consultora. Papo Quântico da Gigi de segunda a sexta, que hoje, domingo, veio homenagear, né? Fazer uma live especial para as nossas mamães queridas, e eu também sou uma mamãe, né? Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, Dia das Mães. Todo dia é dia de mãe, né? Todo dia é dia das mulheres, todo dia é dia de mamãe. Só que hoje nós podemos homenageá-la, né? Externalizar esse amor, esse carinho, né? Tão às vezes verdadeiro, às vezes, né? Mais difícil, são relações profundas, delicadas, né? E, gente, eu queria comentar com vocês que ontem o Touch Vibration foi algo surreal. Bom dia, obrigada, Marcelo, pelo Feliz Dia das Mães. Obrigada, querido, obrigada. E ontem nós tivemos o Touch Vibration, né, em grupo, às 8 da manhã. Foi muito especial, muito intenso. E eu queria relatar uma coisa para vocês. Foi trabalhada, assim, trabalhou muita coisa, né? E teve um momento que foram retirados registros. O tema de ontem foi abundância, né? Sempre um pouco antes, assim, da gente começar a sessão em grupo, sempre vem a energia que vai ser trabalhada. Tema, né? Sempre um tema que vai ser trabalhado durante a sessão. E ontem foi a abundância. E dentro desse trabalho, né? Nossa, envolve tanta coisa a ser liberada, né? Teve um momento que teve o registro que veio da procrastinação. Muito intenso. Porque todos nós temos algumas áreas da nossa vida que a gente entra em procrastinação mesmo, né? De ficar adiando. Não, depois eu faço tudo. A questão toda são as nossas barreiras, as nossas crenças, tudo aquilo que a gente está vivendo, né? Assim, o conteúdo, né? Do nosso inconsciente e tudo. Bom dia, Lorene querida, parabéns para nós. Bom dia, feliz Dia das Mães para você também, Lorene. Parabéns, marquei com a mamãe, viu? Com a sua mamãe, já tá marcado. Então, gente, foi trabalhada ontem, né, no Touch Vibration a abundância, e na limpeza de registros eu acabei me deparando com um registro muito interessante da procrastinação. E dessa forma, na hora que veio procrastinação, foi um registro que me chamou muita atenção. Eu tenho algumas áreas na minha vida, coisas às vezes relevantes, às vezes não tão relevantes, que eu procrastino. E eu sei que eu procrastino. E aí eu olho e falo, podia tanto me libertar dessa procrastinação. Tanto. Gente, foi impressionante. Fizemos a sessão. Pois é, querida. Fizemos a sessão e, por incrível que pareça, depois o dia, né, eu tive que sair para resolver um monte de coisa e tudo. Cheguei em casa e comecei. Gente, primeiro, a disposição. Tem muitas pessoas que fazem a sessão em grupo e depois me relatam a disposição, a quantidade de energia disponível, né? Fica assim, super pilhado, ligado. E eu tava numa disposição que eu mesma fiquei impressionada. Estou, né? Numa disposição incrível.
Tinha uma série de coisinhas de casa mesmo, coisas pequenas que eu tô procrastinando aqui em casa. Peguei, mas parecia um furacão. Resolvi tudo. Pequenas coisas e tudo. Falei, puxa, que legal, hein? Eu senti que eu liberei alguns bons registros de procrastinação. Fiquei muito feliz. Ai, gente, eu vou fazer umas sessões de Touch Vibration aí pra gente trabalhar essa procrastinação, viu? Porque é terrível, né? Poxa vida. Procrastinar desde a pequena coisa ou até as bastante relevantes, né? É como se a gente fosse água e batesse numa contenção, assim, né? A gente chega ali, dá aquela... são barreiras, né? São informações que estão no nosso campo, no nosso inconsciente. A gente esbarra naquilo e volta, né? Então a gente procrastina, não, depois eu faço. E o que acontece? A nossa vida, essa é uma energia, né? Que acaba, ninguém entrando. Ah, que bom, Lorene, que bom que você avisou. Eu esqueci de publicar lá no grupo. Lorene, Gigi com a sua cabecinha, que tem hora que não funciona tão bem para divulgar as coisas, né? Ai, que bom, obrigada, Lorene, valeu. Então, assim, gente, acho que eu vou fazer um trabalho aí qualquer, assim, de grupo, pra gente liberar umas coisas, tipo procrastinação, o que mais? Vocês acham que precisa? Fala aí, escreve aí pra mim o que vocês acham que precisa liberar, que a gente podia fazer na hora que fizer o próximo Touch Vibration, a gente pegar esses temas, assim, pelo cabresto, né não? E liberar. Nossa, eu tenho percebido algumas procrastinações burocráticas, né? A minha dificuldade é com burocracia. Eu tenho aversão a tudo que envolve, sabe? Tem que resolver burocraticamente. Então, aí, ó, as entidades avisando que elas também são mães, foram mães aqui, as entidades tudo cutucando meu nariz. Gente, afastem-se, por favor, meus amores. Ó, já tô falando aqui, as entidades estão presentes, né? Na live, assistindo a homenagem a essa live pelas mamães. Então, nós estamos falando de procrastinação, né? Ontem foi muito forte esse registro, a hora que ele apareceu para mim. E eu senti que trabalhou. Nossa, deu uma liberada. Mas ainda precisa mais um pouco. Trabalhar especificamente. Fala aqui para mim, escreve aí para mim. O que vocês acham que pode ser trabalhado nas sessões de Touch Vibration? É um tema, viu, gente? São temas, né? Você dá um tema. O tema, por exemplo, é a procrastinação, né? Procrastinação, prosperidade, saúde, as correntes da mágoa, a lista é imensa. Sim, a prosperidade, eu já fiz um touch da prosperidade, acho que foi no final do ano, ou na virada do ano, né? Mas vou fazer mais. Ontem foi a abundância, né? É o primo da prosperidade, né? Primo de primeiro grau da prosperidade, né? Abundância. E nós vamos trabalhar alguns temas mesmo. Gostei. Eu vou anotar, viu, Lorene? Vou anotar. E... Opa, tá que chega aqui. Então, gente, fez um efeito já imediato. Eu senti, e sem dizer a facilidade que a vida da gente transcorre. Por que eu tô insistindo em fazer o touch de 15 em 15 dias? E o resgate fractais uma vez ao mês. São 3 sábados no mês que a gente faz liberação. A minha vida, eu vejo no dia a dia, na minha vida, o resultado que isso está dando. O conforto, o quanto que está fluindo. Tá fluindo muito, mas muito mesmo.
no dia a dia, né, gente? A gente percebe no dia a dia. Pequenas coisas e até coisas maiores mesmo que vão se desenrolando, né? A coisa vai liberando. É maravilhoso. Gente, tem coisa melhor do que a gente liberar as coisas na nossa vida, no dia a dia, sim? Tirar as barreiras, né? Projeções, expectativas, julgamentos, liberando tudo isso, autoestima, ótima. Agora tem que escrever para mim lá, depois alguém anota isso para mim e manda no meu WhatsApp. Saúde e bem-estar, isso. Marli, boa ideia. Bom dia, Galdino, saudade de tu, homem, cadê tu? Cadê tu? Depois manda notícia, como é que tá? Sua irmã, tá? E então, assim, a procrastinação eu senti claramente que deu uma liberada boa nos registros que provocam, né? Porque procrastinação é algo mais profundo, né? Normalmente tem a ver lá na nossa infância. Mas tem pessoas, gente, existem diferentes intensidades. Tem gente que tem pequenas procrastinações, né? Assim, e tem pessoas que procrastinam tudo, mas tudo num volume gigantesco. Eu já convivi muito próximo de gente que que procrastina absurdamente, ao ponto da vida da pessoa virar uma barreira só para tudo, tudo, assim, chegar a ser assim uma anomalia, né? Uma doença mental, num nível de doença mental. Ô, Galdino, meus sentimentos, querido, meus sentimentos, não sabia. Meus sentimentos, depois a gente conversa no privado, tá bom? Galdino, sua mãe tá aí, né? Manda um grande abraço, viu? Parabéns pra ela. Eita, Lili, querida. Pois é, gente. Bom dia, sua mamãe manda né? Energeticamente eu estou mandando um grande abraço para ela. Ai, que gostoso. Então, hoje é dia de comemorar. Então, gente, a gente procrastina muita coisa. Eu tenho umas burocracias, umas coisas que eu tenho que resolver aqui que eu tô procrastinando. Essa semana eu procrastinei e puxão de orelha na Gigi. E aí tem sempre uma desculpa que a gente gosta de dar. Sabe aquela desculpa interna? Ah, mas é tanta coisa pra eu fazer. Eu sou sozinha, eu tenho que fazer tantas coisas. Aí eu vou e, sabe, pego a minha orelha e puxo. Falo, você não tem vergonha, não? Ai, ai. Ai, gente, não é fácil não, né? A gente dá umas desculpas boas pra não fazer. A Lorena, eu estava assim, Gigi, procrastinando muito por causa da ansiedade, aí comecei a quebrar os padrões. Quebrar e mudar hábitos, sabe? Ah, isso mesmo. Mudar hábitos e pegar pela orelha e ir lá e resolver. Parar com procrastinação, né? E assim não adianta, a gente cria diques, a gente cria barreiras ao nosso redor e que aquilo não anda. Aí, porque quando a gente vai criando essas barreiras, a barreira ela não é seletiva, isso que nós temos que entender, a barreira não é seletiva. A gente levanta barreiras, mas as barreiras impedem tudo de chegar na gente. Né? Então a gente tem barreiras para resolver burocracia, tem barreiras para levanta para relacionamento, por exemplo. Eu estou misturando as barreiras aqui. O que acontece? A prosperidade não chega, os amigos legais não chegam, os relacionamentos nutritivos também não chegam, a prosperidade não te alcança, a abundância também não, entende? Então o que acontece? A gente fica muito aprisionado, a gente não consegue expandir de verdade, sempre tem
né? Pequenas barreiras, às vezes barreiras muito grandes. E é assim, é um oceano vasto. Quanto mais você adentra esse oceano, você vai no autoconhecimento, você vai se conhecendo, percebendo o que vem à tona no dia a dia, vai ficando mais presente, mais consciente, você vai acessando essas coisas, você vai acessando. E aí, na medida que você consegue liberar essas barreiras, aí quando você anda mais um pouquinho, tem outra. Né? Igual os anéis da Antártida. Né? A pessoa tem uma barreira de gelo lá, gigante, aí se ela continua, o dia que ela conseguir que essa barreira for derretida, destruída, nós vamos andar e vai encontrar outro anel. Depois que andar muito, vai encontrar outro anel. São barreiras, diques mesmo, de contenção, né? De controle. É tudo muito no controle, né? E a gente aprendeu a levantar essas barreiras também a partir das barreiras dos nossos familiares. Papai, mamãe, né? Vovô, vovó. E, gente, olha, hoje essa live é Dia das Mães, né? Eu quero prestar a minha homenagem, meu carinho gigantesco a todas as mamães que estão aqui conosco, as que não estão, né, homenageando a minha mãe, as minhas avós, a minha avó paterna, a minha avó materna, e eu consegui conhecer a minha bisavó paterna. Eu cheguei a conhecer a minha bisavó paterna e eu percebi muito claramente, já depois de adulto, que eu era criança, né? Uma criança assim, eu tava assim numa pré-adolescência e tudo, e eu percebo que eu tenho muito dessa bisavó, né, paterna. Ela era homeopata, ela era de São Paulo aqui, morava aqui com a família e cuidou, né, durante a vida dela, cuidava das pessoas, uma pessoa muito amorosa, né? Mas é muito interessante o trabalho que ela fez, e ela era parteira, gente. Antigamente falava parteira, né? Agora mudou os nomes e tudo. Mas ela, diz o meu pai, ele me falou uma vez que ela tinha registrado em livro mais de 1000 partos, que ela participou. Ela registrava todos. Olha que legal. E a minha avó contava que o médico da cidade, que é a cidade interior aqui de São Paulo, Cachoeira Paulista, o médico passava na casa dela e já avisava, às vezes, num horário mais oportuno, durante o dia, só, o nome dela era Isaura, olha que lindo o nome, Isaura, vou passar aqui mais tarde pra gente poder fazer o parto de fulano, porque o bebê tá virado, né, preciso da sua contribuição, da sua ajuda, né. Já imaginou, gente, que lindo? Que época interessante, né? Onde não haviam dominações, né? Essa quantidade. Era um ajudando o outro e pessoas mais experientes, né? Pessoas ganhando experiência e trabalhando. Fazendo... Era o que podia ser feito e eu acredito que tenha, né? É lógico que situações se apresentam, né? Mais difíceis e tudo. Mas naquela época era assim que funcionava. Era a homeopatia, a parteira, os chás, os remédios, né? E essa minha bisavó, ela cuidava. E diz que ela... Olha que lindo, gente. Ela fazia, por exemplo... O pessoal vinha da roça mesmo. Pessoal humilde, simples, né? Pobre mesmo. Ela, olha, gente, diz que ela fazia o enxoval da noiva, dava o enxoval, vestia a noiva para casar. Depois, quando tinha filho, ela dava o enxoval. Era nesse nível o trabalho dela, numa época, né, que as coisas eram... Isso era possível, tinha mais, né, uma certa facilidade, tudo. Legal demais, né? Nossa, eu fico olhando para isso, eu me identifico muito com ela. Não que eu seja uma pessoa tão grandiosa como ela de jeito nenhum. Nossa,
nem no chulé. Mas dentro da minha possibilidade, né? Esse olhar, né? Esse olhar para a dificuldade do outro e tudo. E as pessoas se confundem, né? Elas acham que pessoas que fazem isso, tem que ser assim, passar a mão na cabecinha, né? Ser uma pessoa melosa. Melosa, não tem nada de meloso. E ela também, gente, ela era assim, eu conheci ela na dela mesmo. Ela já estava idosa e tudo. Mas vou falar com vocês, viu? Os nossos antepassados. Bom dia para quem está entrando. Estamos falando já falamos de procrastinação. Agora nós estamos falando eu estou contando sobre a minha bisavó paterna. E a minha avó paterna, né? Ela era muito presente. Foi muito presente na minha vida, fez uma diferença gigantesca, mas assim, astronômica na minha vida. Foi o meu oásis. A minha avó paterna, a Maria Lúcia, vovó Maria Lúcia, vó Lúcia, a gente chamava de vó Lúcia. A vó Lúcia foi assim, a diferença, sabe? Na minha realidade, fez a diferença na minha vida. Ela me deu colo, né? Onde às vezes o ambiente, né? Era um pouco árido e tudo, era o colo, era o cuidado, né? Muito cuidado. A minha mãe também tinha muito cuidado comigo, muito cuidado. Então, assim, as nossas mamães queridas, sintam-se amadas, né? Sintam-se abraçadas, todas que aqui estão e as que aqui estarão. Bom dia, bom dia. Nossa, só mulher maravilhosa aqui, que delícia. Obrigada, querida, obrigada. Obrigada, Sandra. Muito obrigada. A questão, gente, da maternidade, né, é uma coisa maravilhosa, né? Nós somos portais. As mulheres elas, lógico, a gente não pode deixar, né, de citar aqui a presença. É uma união, né? O masculino e o feminino se completam. E a mulher gesta, né? A mulher gera a vida dentro dela. E até isso parece que eles estão querendo mesmo arrancar, né? Essa possibilidade, e é isso que eles vão criar mesmo vão colocar explicitamente as incubadoras, né? Que já foram usadas no século passado para poder, né, trazer crianças e tudo. Isso é um papo meio maluco, mas não vamos tê-lo agora. Mas a questão da gestação, né? Gestar a criança é maravilhoso. Gestar a criança é maravilhoso. Trazer, né, aquele corpo, e é para aquele ser que vem habitando, aquele avatar, né? Trazer aquele corpo. Cuidar, normalmente a mãe tem mais jeitinho, né? Mais cuidado com a criança. Os pais agora, tem muitos pais maravilhosos, mas continuam existindo pais omissos, né? Que não querem saber, que não tem compromisso nenhum com a sua obra, né? E é a vida que segue, E nesse momento, assim, tão delicado, né? De comoção nacional e tudo, eu queria dizer para vocês que o melhor a se fazer é vibrar em alegria, bem-estar, não se identificar com as notícias, não ficar preso a isso. Saber o que está acontecendo, mas não precisa, não ficar destilando a dor, o sofrimento, a indignação, né? Vamos liberar isso. Quem não puder estar né, de forma presencial ali, né, que não puder estar fazendo trabalho, já doou, continua doando muita coisa, né? O que puder
que escolher doar, o que acha que é propício, né, de ser doado, mas principalmente doe a energia, a vibração amorosa. Manda energia amorosa, uma vibração elevada para poder dissipar, contribuir de forma a dissipar todo o drama, toda a dor, todo o trauma da situação. É a melhor forma que vocês podem contribuir, podem ter certeza. Muito embora, né, de forma assim, a narrativa também, toda a comoção, né? As pessoas ficam muito contagiadas, isso é natural, mas já está na hora de começar a se recolher e não ficar nessa comoção, né? Procura fazer, cada um, tem gente que gosta, vou fazer uma oração, pode fazer uma oração, manda a energia, não precisa ficar pedindo, pede para o universo, né? Que energia eu posso ser hoje para contribuir com os meus irmãos no Rio Grande do Sul? Que energia eu posso ser hoje? Porque se você está vibrando amor, alegria, bem-estar, manda para lá essa energia. Derrama. É intencional, é só dar o comando. Só que a gente acredita, aprendeu de forma equivocada, que para eu tenho que ficar empática com essa situação, que eu tenho que sofrer junto com as pessoas. Não é isso. Não é sofrer com elas ou por elas. É mandar uma energia bastante positiva, uma energia amorosa, para que elas possam sair rapidamente desse caos, né? Desse caos que se instalou. E entender de uma vez por todas que não é necessário, é imprescindível que a gente vá numa outra direção, que não seja a comoção, que seja o sentido do amor, da benevolência, da energia criativa, energia que vai criar novos caminhos para essas pessoas que perderam tudo. Uns mais, outros menos. Uns perderam sua casa, né, os bens materiais, outros perderam familiares muito, né, próximos, crianças que estão sem mãe, né? Vamos mandar energia para que possa abrir o caminho, o universo. Qual é o caminho que funciona para essa população? Faz pergunta para o universo, para eles, para que isso tudo possa se encaminhar, para que eles possam achar um caminho, porque, gente, não vai dar, eu acredito, né? Pelo que a gente está ouvindo, pessoas que estão falando e tudo, que têm uma condição, conhecimento, estão próximas lá, são cidades que vão ter que deixar de existir. E não pode criar outra cidade no mesmo lugar, porque pode, né? Insistentemente as coisas podem acontecer. Entende? E entender também, né, que hoje é o Dia das Mães, é um dia alegre, né, e tudo, mas a Gigi tem sempre que dar umas cutucadas, né? Trazendo consciência, gente, porque essa reviravolta, né, geológica, de chuvas, de intempéries e tudo, pode vir a acontecer intensamente em todo o sistema da Terra, em todos os lugares, cada um de uma forma. Então, não que a gente vai ficar projetando isso, mas estejamos preparados, né? Emocionalmente,
mais fortalecidos. Vamos procurar, né, nos fortalecer diante de tudo isso, por favor, e não desmoronar em desespero, choro, revolta, puxar essa dor para dentro da sua vida. Você não vai melhorar nada, pelo contrário, né? Você vai trazer mais dor, mais medo, mais trauma, né? Então vamos ser mais conscientes, distribuir uma energia que seja para criação de novos caminhos, que individualmente e coletivamente eles possam, aqueles que sobreviveram, possam encontrar um caminho que seja de mais sucesso para a vida deles, né? Que seja mais feliz para a vida deles. E que todo o apego, porque agora, né, a perda é gigantesca, que toda a perda, dentro dessa perda, que todo o apego, né, possa ser liberado, e aqueles que estão com vida ainda percebam que eles têm a vida. Tem a vida, então agora tem um novo caminho a trilhar. Cada um vai ter que achar o seu caminho. Que tal fazer perguntas para o universo, né? Qual é o caminho que essas cidades... Pega o nome das cidades, pergunta, por exemplo, você põe o nome da cidade, cidade tal, acho que é Canoas, né? Qual o caminho que tal cidade, que funciona para tal cidade, universo? Qual que é o caminho que funciona para essas cidades? Revele esse caminho, por favor. Traga clareza para cada um individualmente e coletivamente, o universo. Começa a pedir para o universo, para trazer clareza para essas pessoas de qual caminho, né? Qual o caminho que elas devem trilhar para poder sair dessa situação. Qual que é o caminho que mais vai criar na vida delas, na realidade dessas cidades, dessa população, dessas pessoas. Qual que é o caminho que funciona para cada um deles? Mostra para cada um deles. Mostra o caminho. Ao invés de a gente ficar chorando, se descabelando, né? Ai, aquela comoção toda, aumentando essa vibração de medo, de angústia, de insegurança. Vibra, faz essas perguntas, né? E pede para o universo derramar clareza no caminho dessas pessoas, para abrir caminhos. E aí toda vez que você também for pensar nessas cidades, eu gosto de pensar assim, né? De dizer, né? Toda lama, né? Toda a energia de lama, dissipa e libera tudo isso agora, por favor. Dissipa e libera. Eu destruo e descrio toda a lama. E usar essas ferramentas, elas parecem muito simples, né? Mas elas são fundamentais. São muito importantes. Agora, ficar no trauma, no drama, no desespero, não resolve. Agora, estão todos passando por uma situação difícil, ninguém está preparado para isso. Nem quem está lá não está preparado, quem está fora não está preparado, quem tem parente lá não está preparado, ninguém está preparado para assistir uma coisa dessa, né? Agradável é? Não é nada interessante. Agora, você sucumbir à dor, né? Então, hoje, Dia das Mães, vamos homenagear essas mãezinhas queridas, as que ficaram vivas e aquelas também que se foram, né?
Vamos pedir para o universo trazer uma energia muito especial, uma energia de muito amor, para resgatarem, a poder ser resgatadas as almas, a consciência das que se foram, e trazer coragem, força para aqueles que estão ainda em corpo físico. E dos abrigos, né, mandar energia nos abrigos da percepção, que os tutores das crianças que estão ali possam estar bastante presentes, cuidando dessas crianças, para que elas não sejam, né, abusadas, porque tem muita coisa acontecendo, tem muita gente denunciando, né, denunciando muita coisa. É bastante doloroso isso, né? E a experiência de cada um individual, ela é co-criada individualmente, e a questão coletiva também. Então, por mais que isso seja doloroso, existem escolhas inconscientes e que foram feitas antes, né? Da pessoa vir para essa última cena, porque a última peça, né? É a última peça do planeta nessas condições. Acredito, pelo menos eu acredito que não vai haver, por enquanto, né, em 3D, ninguém reencarnando. Quem morreu, né, de uma certa altura para cá, retornando. Isso já parece que não vai ocorrer mais. E nós procuramos acreditar nisso, que o planeta Terra possa passar as suas convulsões, seja de que formas, de qual maneira seja, provocada por tecnologia ou não, e de forma natural. Me parece que tem muita coisa que é natural também e que já estava prevista, né? Pessoas que estudam e tudo. Não vamos, gente, vamos evitar de criar catástrofes internas, não vamos ficar pensando, né, em catástrofe, porque não adianta, meu amor. Vou contar uma coisa para vocês, é um presentinho de Dia das Mães, mas é uma consciência, que pode até doer, mas é a pura verdade. O que você tiver que passar, você já escolheu passar. Se você, a sua escolha, ela vai ser respeitada, que é a sua experiência. Agora não importa, né? Em que momento que eu fiz essa escolha e tudo. Nós não estamos conscientes aqui, né? Mas interessante que às vezes a gente pode ter um lugar que a gente escolhe, a gente sente que tem que ficar naquele lugar. E aí a gente recebe do universo a experiência mais legal, mais incrível, mais expansiva, onde eu possa ter mais presença e consciência, estar presente na minha realidade para eu poder viver, seja lá o que for, com total facilidade, com tranquilidade. Se a terra debaixo dos meus pés tiver que tremer, que abrir grandes, sei lá, terremotos, vulcão, maremoto, é ter uma tranquilidade. Eu sei que pro Dia das Mães falar nisso, né, é muita ousadia minha, mas vão parar de acreditar e achar que as coisas vão melhorar, assim, que as intempéries vão diminuir. Pelo contrário, elas vão aumentar muito.
E o que aconteceu ali no Rio Grande do Sul é só, né, é um início, tá acontecendo em outros países, né? Vocês viram lá em Dubai e tudo. Parece que a coisa tá, né, pegando. E tem muita gente manipulando, muita gente não, né? O governo oculto tá manipulando o reset dele, mas existem movimentos realmente grandiosos, né? A mudança da cor do céu, gente. Amanhã eu vou falar um pouquinho disso, mas hoje eu acho que não vou falar porque, né, é meio pesado. Mas o céu, o grande indicativo, né, da grande movimentação do planeta, tudo, tá marcado pela cor do céu. E infelizmente o céu já começou a ficar com umas cores características, vermelho e lilás. E quando o céu começa a ficar lilás, a gente sabe que está muito próximo da inversão magnética. Então, o que está mandando nessa parada toda, uma das coisas, né, que está movimentando é a inversão magnética. Não é que um polo magnético da Terra vai trocar com o outro sul e norte, nada disso. É a inversão do campo magnético da Terra. Já está em franca movimentação. E a cor do céu, vários sinais, né? Todos os sinais estão aí e a cor do céu. O céu começou a ficar colorido. Em alguns lugares ele já começou a ficar lilás. Isso já significa que a gente está próximo de grandes transformações, entende? Então, vamos todo mundo, não é ficar esperando a catástrofe, ai, o que vai acontecer, que não. Gente, por favor, o único lugar seguro para estar nesse momento é dentro de você. Não adianta, é lógico, se você sentir um chamado para uma mudança, para um lugar, tudo bem, faça, se você puder, faça. Mas não se preocupe tanto com isso, né? Fique ligado em mergulhar dentro de si. A cor tem a ver com as tempestades solares? Não. Tem nada a ver. Tem nada a ver com tempestade solar, nada disso. É um estudo mais profundo mesmo. Não é isso não, Lili. Tem que, né? Tem que estudar, olhar o assunto é muito... É porque foi tudo escondido da gente, né? Então, mas denota que a inversão do campo magnético... A mudança, não é inversão, a palavra é correta. É a mudança do campo magnético já está em franco. Né? Então, lá na frente, o céu não vai ser mais azul, né? Parece que ele vai para o vermelho. E o campo eletromagnético, nossos corpos não suportariam, né? Até chegar, porque tem um tempo ainda para chegar na inversão total. E nossos corpos não têm condição, a base de carbono não suporta esse campo magnético. Teria que ser a base silício. Só a base de corpo de silício pode suportar o campo magnético. Entende? Então, assim, isso vai levar algum tempo ainda, né? Ainda tem uma mini era do gelo aí para acontecer, para quem não sabe. Mas a questão da abertura, né, não é bem que ainda não está se abrindo, né? Porque a hora que ele abrir, né, algumas coisas vão acontecer aí, vamos aguardar e ver o que está acontecendo, né? Mas assim, a questão da coloração do céu já está deixando muito claro que a inversão é vermelho e lilás. A hora que ele entra no lilás, e o que eu vi de céu lilás nessa internet, a hora que eu olhei, eu falei, chegou. Ai. Gente, não sei se alguém aqui já ouviu. Vocês já ouviram aquele barulho no céu que parece uma trombeta?
E tem vários, né? Tem várias pessoas que publicam em vários lugares, já tem alguns anos, já tem uns bons anos que tá acontecendo, tá? Eu me lembro assim, tem mais de 10 anos que eu já tô vendo isso, tem beirando aí uns 12 anos que isso já tá acontecendo aqui, ali, agora intensificou, né? Ah, tá. O véu, sim, tá rasgando, né? É Apocalipsus, né? Não sei, é latim, não sei se é latim ou grego. Significa revelação. Tudo será revelado. Mas quem tiver olhos de ver, que veja, que tiver ouvidos de ouvir, que ouça, né? Ah, é, exatamente. E esse barulho parece trombeta mesmo. E eu tenho um amigo, até que já fez uma live comigo, ele é terapeuta, o Arthur. O Arthur teve uma situação que ele teve num lugar que tinha praia, litoral, e ele disse que quando ele mergulhava, isso foi ano passado, ele mergulhava no mar e ouvia esse barulho. Mas ele falou que foi assim, extremamente intenso, e ele mergulhava, e ele saía, ele voltava, e ele escutava o barulho. Igualzinho trombeta. Louco demais, né, gente? E aí você vai vendo a metáfora, né? Só que o que acontece, gente, amanhã eu vou ver se eu faço uma live sobre isso. Não é que o que está escrito, o que está fazendo. A questão não é que nós estamos vivendo algo que foi previsto. Na realidade, é algo que está sendo construído por quem escreveu. É isso que vocês têm que entender. É diferente. Tem que inverter isso aí. Eu vou ver se eu consigo falar sobre isso amanhã. Se eu vou ter uma autorização energética para falar. Eu escutei há umas 2 semanas a Carmen Beatriz. Entre 4 e 6 horas, meu corpo, minhas células tremiam todas. Pois é, isso pode ser questão vibratória mesmo, energética, né? Você entrou em contato com elas, perguntou o que estava acontecendo, né? Aí, quando for assim, conversa com elas, né? Eu vejo todas vocês, eu percebo vocês. Vocês podem me comunicar, dizer o que está acontecendo? Porque pode ser a vibração mesmo, campo vibratório, né? Que deu uma... Nós estamos passando por uma... Eu brinco que nós estamos igual Transformers, né? Nós estamos largando, nós vamos deixar esse corpo físico para nos transformarmos, retomarmos os deuses que somos, né? Os deuses e as deusas maravilhosas, não é? Então hoje a minha, né, assim, a minha mais sincera contribuição hoje é deixar para todas as deusas que dão a vida, que trazem as crianças ao mundo, o portal, as deusas que são o portal da vida nessa dimensão. Eu deixo para elas assim a minha vibração, a minha energia de uma profunda gratidão. E pela grandeza, né? E pela condição maravilhosa que o feminino tem. E a cada momento eu convido todas essas deusas a desabrocharem definitivamente nesse planeta. Não é para brigar contra nada nem ninguém. É simplesmente de se colocar, transcender, sobrecriar a nossa condição.
sermos essas deusas maravilhosas que nós somos. Resgatar essa memória, trazer isso de volta, meus amores. Vamos trazer isso de volta. O pessoal deu o nome de sagrado feminino e tudo, mas é o princípio feminino, né? Da existência. É muito lindo isso. Só que nós estamos numa realidade, nós estamos dentro de uma simulação onde a dor, né? A dor foi privilegiada, o sofrimento, e agora parece que a gente vai virar essa página nessa realidade. A Terra, o sistema Terra está em convulsão, as dores do parto já começaram. Que bom, Lorena, que você gosta de ser mãe. Mãe é demais, né? Muita potência, muito poder, isso mesmo. Aqui, ó, o narizinho, ó. Essa entidade, pode parar. Estão brincando aqui comigo. Então, meus amores, vamos perceber essa potência, perceber que a Terra está entrando em trabalho de parto. E aí a gente pode fazer a pergunta, né? Terra, qual a consciência que se requer aqui? Qual que é a consciência que se requer? Qual a energia ou consciência eu posso ser para poder compreender, perceber o meu papel nesse trabalho de parto, nessa convulsão, né? Nesse trabalho de parto que você está operando. Porque, gente, geologicamente, tudo vai mudar. O que tá a montanha vai descer, né? O vale vai subir. E a transformação geológica, o trabalho de parto, ele vai ocorrer. Já está ocorrendo, está começando, né? O princípio do trabalho de parto, da mãe Gaia, da mãe Terra, vamos dizer assim, e vocês podem abrir uma frequência direto com a Terra. Terra, como eu posso ser contribuição? Terra, me traz consciência do que está se passando com você, como eu posso contribuir com você e como eu posso estar presente, mais consciente, para que eu possa saber aonde eu devo estar, em que momento, quando, onde e como eu devo estar, que energia eu posso ser para ser uma contribuição para esse parto maravilhoso. Não ver isso tudo como uma destruição, mas uma desconstrução para que depois, para algo novo vir, né, à tona, algo novo nascer, tem que haver uma desconstrução. Toda mulher, a jovem, a mulher quando ela tem o primeiro filho, ela desconstrói toda aquele perfil de menina, de jovem, de mocinha, e ela vem, depois que ela dá à luz àquela criança, ela se torna uma grande mulher. Ela tem a oportunidade, que nem todas aproveitam, mas a oportunidade de se tornar uma grande mulher. Desconstrói-se um momento, fecha-se um ciclo e abre outro. E a Terra está fechando um ciclo e abrindo outro ciclo. Terra, me mostra um novo ciclo. Como eu já posso estar no novo ciclo? Como eu posso vibrar? Que energia eu posso ser para que eu possa vibrar aqui com você, para estar num novo ciclo e ser contribuição para esse trabalho de parto todo? Vão meditar, gente. Vão vibrar. Vamos vibrar. Quem não entrou na live, assiste, vai ficar salva.
Pois é, gente, foi falha minha. Eu tinha que ter colocado lá no grupo e eu esqueci. Ah, eu tenho que anotar umas coisas e prestar mais atenção. Pois é, Lorene, a gente tem que se achar mesmo, né? A gente tem que se achar porque, né, trazemos vidas. É maravilhoso isso. É uma experiência. Gente, isso tudo é uma experiência, né? Aqui é tudo uma experiência, mas nós levamos isso para um outro lado. A gente tem uma outra visão, adquirimos, fomos levados, né, a termos alguns pontos de vista, né, dentro da narrativa dos controladores. Me parece que o tempo deles está acabando também. Tenho ouvido isso da boca de algumas pessoas que eu prezo, que eu entendo que são pessoas que realmente sabem o que estão falando. Pouquíssimos, raríssimos, né? Que sabem o que estão falando. E pela própria dúvida que eles apresentam, né, do que estão falando, pessoal, olha, até eu questiono que isso que a gente tem que fazer. E é isso, vamos começar a perceber que um novo ciclo vai entrar, a Terra está em trabalho de parto, ela está entrando em convulsão, sim, trabalho é intenso, sim, situações das mais adversas vão ocorrer em todos os lugares. São bolhas, vocês lembram das bolhas que eu falei? Tomara mesmo que esteja acabando. Tá tendo, não, querida, mas vai ficar muito mais tenso, né? Não entra na tensão. A questão é abrir mão do medo, é superar o medo, é a gente superar tudo isso, porque para outro ciclo, né? Como é que a gente vai para uma situação mais expandida, para um lugar mais interessante, se a gente não tá dando conta nem de enfrentar um caos, né? Vamos entrar para dentro. Eu já falei um pouco disso, tá? Depois você assiste, querida. Então é isso, meus amores, assim, fica aqui o meu grande abraço amoroso, a minha, né, assim, a dispensação energética para todas essas mães maravilhosas, essas mulheres, né, que são, assim, uma base maravilhosa, os homens também. Vocês veem lá nos resgates quem é que pode, né? A maioria que entra tem uma exceção ou outra, mas os homens é que enfrentam, né? As calamidades, né? E que vão ajudar a reconstruir. E as mulheres fazendo a base para que tudo isso também ocorra, fazendo a distribuição, seleção, estão nos galpões, né? E é isso. Resgatando animais, trazendo esperança para muitos, né? E é isso. A questão não é ficar preso olhando para a tristeza, para o drama, é perceber que é uma desconstrução, não entrar no drama da coisa. Infelizmente eu tenho que dizer isso para vocês. Tem que abrir mão do trauma e drama, né? E experimentar, perceber e aprender a sobrecriar, expandir acima, ir além de tudo isso. Porque se você fica muito focado nisso, querendo ser empático, você está trazendo isso para a sua vida. Entende? Então, na hora do vucu-vucu, na bolha onde você está, você vai atrair umas coisas assim, porque você já diz para o universo que você é solidário, solidário que eu digo no sentido empático, você traz aquilo para você. Você acha que se você viver algo terrível também, você vai estar sendo solidário com o outro. O brasileiro tem essa péssima forma de enxergar e não é por aí. Então fique muito presente para vocês não trazerem essa experiência para vocês.
tá bom? E a culpa, gente, por favor, vamos liberar a culpa de estar bem quando o outro não está bem. Quanto mais você ficar bem, mais energia você traz para que manda essa energia boa, feliz, alegre, de presença, de consciência, de expansão de consciência para o outro, para o sul. Eu já falei aqui várias perguntas que vocês podem fazer, tá bom? Então é isso, meus amores. Olha, eu desejo a todas as mamães, as não mamães também, que ainda vão ser aquelas que não escolheram ser mamães biológicas, tá tudo certo, né? Toda mulher tem um pouco de mãe, seja do seu animalzinho, daquele parente querido, aqueles amigos, né? E vai por aí afora. Pois é, meus amores, olha, eu vou ficando por aqui. Um ótimo domingo, curtam as mamães, curtam as festas. Interessante você trazer isso. Percebi algumas pessoas se sentirem culpadas por estar bem, principalmente no processo de luto. Exatamente. Você não precisa sair, né? Que as pessoas ficam muito... porque eu não tô falando de falta de respeito. Você ter respeito pela dor do outro é fundamental. Mas você também querer interagir e ficar mal que nem o outro, essa é a nossa mania nacional e que não resolve. Vamos trazer a melhor energia que a gente puder, doar a melhor energia que a gente puder doar para que esse fechamento de ciclo se ocorra, né, mais rapidamente possível, que um novo ciclo se abra para quem sobreviveu, que está vivo. Tá bom? Beijo grande, eu agradeço super a presença de vocês. Vê se amanhã nós estamos juntos aqui também, tá bom? Beijo grande e ótimo Dia das Mães, gente, para todo mundo. Uma chuva de estrelinhas douradas para todas nós. Beijo, 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 beijo.